aconteceu exatamente como eles disseram. Uma estrela surgiu, anjos proclamaram, toda a natureza aplaudiu, e os ventos cantaram. Os mares, os rios e corpos celebraram e dançaram de júbilo. Todo o reino se regozijou com uma gloriosa canção. As notas se juntaram a uma grandiosa sinfonia de louvor, com um tempo universal. Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluias! Ocorreram pelos quatro cantos da criação de Deus. Emanuel, Deus conosco, e seu reino não terá fim. Ele reinará para sempre e sempre. Uma vez irmãos ainda como se os tocassem pelas eternidades, como se os anjos cantassem para obedecer pelos pastores do campo. Ao mundo inteiro e a quantas gerações que existiam sobre a terra escreviam glória a Deus nas palavras alturas. Brilha, brilha, ó estrela, sobre
Um pequeno bebê, tão humilde e gentil, veio para mudar o mundo. Um bebê tão lindo, presente da promessa que agora foi cumprida pelo poder da graça de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer aos visitantes nessa noite. Temos alguns nomes aqui na frente, mas eu creio que são muito mais do que os nomes que eu tenho aqui. Então, quero agradecer a todos vocês que nos visitam nesta noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Informando aos irmãos que os nossos trabalhos nessa semana serão um pouquinho diferentes. Só teremos reunião de oração na terça-feira. Na quinta-feira não teremos atividade na igreja, visto que é dia de Natal, a família estará reunida em casa. Louvando a Deus e agradecendo pelo Natal. Queremos também informar os irmãos que no próximo domingo de manhã teremos culto matutino, terá o nosso último culto neste ano. Teremos confraternização, teremos um almoço de confraternização, de churrasco, depois do culto matutino. Então, pode falar a língua estranha, sabe? Amém? Aqui é almoço, amém? Glória a Deus! Louvado seja Deus! Está amém, louvado seja Deus. Então, domingo que vem, tá? A gente já e senão Paulo não dorme, mas isso tem bastante visitante. Aí o Paulo me deu uma lista aqui, visitante de primeira vez. Jovem Aline, Deus te abençoe, Aline. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? No último ano. Os demais visitantes, que Deus os abençoe, tá? Leve um abraço gostoso para a sua casa, da Igreja do Senhor, aqui em Parque São Vicente. Está vendo, Paulo? Você só escreveu um, eu não falei nada. Eu queria que todos os visitantes de primeira vez ficassem de pé. Que eu não tenho a lista de todo mundo. Todos os visitantes, pronto. Todos os visitantes, melhor, todos os visitantes de pé. Equipe de louvor, vamos cantar aquele canto de visitantes, sejam bem-vindos. Pronto. Diz que o protocolo foi feito para ser quebrado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja de pé, vamos cantar um visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Como Jesus estava dizendo, esta igreja ama você. Esses irmãos, eu gostaria que o irmão da igreja saísse do seu lugar e cumprimentasse os visitantes em nome de Jesus. A igreja de pé, o coral não tem mais. Visitantes, sejam bem-vindos. Sai do seu lugar. Tua presença é um prazer. Tua presença estamos dizendo. Essa igreja ama você. Visitantes, sejam bem-vindos. Tua presença é um prazer. Tua presença estamos dizendo. Essa igreja ama você.
diz amém. Novamente, todos que estão tristes, digam amém. Mais uma vez, todos que estão tristes, digam amém. Pela quinta vez, todos que estão tristes, digam amém. Quem está alegre, diga amém. Amém. Glória a Deus. Acabou o recreio, agora com vocês viram. Em Lucas, capítulo 2, Lucas era muito amigo de Mateus, aí ele pediu para que a gente lesse Mateus 2. Mateus 2. De 1 a 12. Vamos ler de maneira alternada. Quem ainda não abriu a Bíblia, está projetado ali no mural da igreja. Tá? A visita dos magos. Temos Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dia do rei Herodes. Eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém. E teu perguntar, onde está o nascido o rei dos judeus? Porque vive da natureza do Oriente e entra essa palavra. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes vestidos do povo, indagaram deles onde eles deveriam ser. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és modo algum menor entre os principais, porque de ti sairá e és apresentado no povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e informaram cuidadosamente os judeus comigo, e onde estiverem procurados, Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até chegando, parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, todo, sendo por divina providência, prevenido em sonho, para não pousar em presentes preciosos, regressar por outro caminho. Amém. Pai querido, fala em nossos corações, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Assentai-vos. Quero compartilhar com os irmãos uma ilustração, uma lenda, tá? Então não é uma história verídica, mas tem uma mensagem que muito nos ajudará a compreender o
o que Deus quer nos transmitir nessa manhã. Diz que era uma vez nos céus milhões e milhões e milhões de estrelas. Estrelas de todas as cores. Muitas das cores a gente nem conhece aqui na Terra. Mas o céu, como sempre, estava estrelado. Um dia essas estrelas chegaram perto do Deus Todo-Poderoso e contaram o desejo delas de verem morar aqui na Terra com seres humanos. Seres humanos são tão engraçadinhos, correm daqui para lá, de lá para cá. Se o Senhor deixar, a gente vai. Ele diz que o nosso Deus é cheio de graça, de misericórdia. E ele diz que a graça do Senhor ele satisfará o desejo do seu coração. O nosso Deus permitiu que elas viessem, com apenas uma condição. Nosso Deus falou com ela: vocês vão no tamanho que vocês são vistas lá na terra. Se vocês forem do tamanho normal, vocês vão explodir a terra. Então as estrelas vieram em direção à terra. E diz que aqui, naquela noite, houve uma chuva de estrelas na terra, todas pequenininhas, do tamanho que você vê, tá? Para que a terra não fosse danificada. E assim, a terra virou uma árvore de Natal com o mais maravilhoso pisca-pisca. Era estrela de tudo enquanto era coisa. E as estrelas brincavam na terra, subiam aos montes, penduravam-se nos pináculos das igrejas, nos prédios mais altos, caminhavam juntos os vagalumes, brincavam com as crianças, com os animais, e nessa historinha a terra era uma alegria só, iluminada por aquelas pequenas estrelas do tamanho de vagalumes. Mas, de repente, com o passar do tempo, notou-se que as estrelas começaram a retornar ao céu, uma a uma. Quando supôs-se que todas elas haviam retornado ao céu, o Senhor perguntou: vocês não queriam ficar na terra, não? Vocês desejaram tanto viver entre os homens na terra? A estrela falou: não, a gente descobriu que na terra tem muita briga, muita violência, muita miséria, muita fome, muita escassez, muita falta de compreensão, guerra. Os homens vivem em guerra, das menores às maiores. E aqui em cima há uma paz tranquila, e a gente resolveu retornar. Aí o nosso Deus falou: a terra é lugar dos seres humanos com suas imperfeições. Venha aqui para os céus, que é o lugar da perfeita paz. Mas, de repente, notou-se que faltou uma das estrelas. Não voltou para os céus uma daquelas estrelas. Aí perguntou-se: qual das estrelas não retornaram aos céus? Aí todo mundo respondeu em uma só voz: só pode ser a estrelinha verde. A estrelinha verde era chamada de estrelinha da esperança. E ao chegar à terra, ela descobriu que aqui era o seu lugar, onde não houvesse esperança, ali estava a estrelinha de esperança. Onde houvesse enfermidade,
ali estava a esperança da saúde. Onde havia briga, ali havia a esperança do Pai. E somente a estrelinha da esperança sentiu o desejo de continuar na terra, porque aqui era o seu lugar. A palavra de Deus, nesta noite, está falando de uma estrela, duas estrelas. A estrela que representa o Natal. E como Jesus nasceu, lá estava o mundo em grandes trevas. A situação humana de dificuldade era semelhante à que vivemos hoje. Enfermidades, fome, guerra e assim sucessivamente. O mundo sempre teve seus problemas. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o profeta já havia profetizado. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. E como o Senhor Jesus nasceu, foi a luz dos céus que desceu até nós. E outra luz para simbolizar a chegada de Jesus apareceu de longe aos magos do Oriente. Os magos do Oriente, olhando as estrelas, viram uma estrela diferente. Não é a estrelinha verde de nossa historinha, mas é a estrela da esperança. A estrela do príncipe da paz. A estrela do Pai da eternidade. A estrela de Cristo que veio até nós. E eles já ouviram falar na chegada desse Messias, que seria a luz do mundo. E olhando aquela estrela, eles falaram: é hoje que nasceu o Rei dos Reis. Vamos adorar. E assim fizeram uma grande comitiva. E lá vem aqueles magos. Não sabemos se era rei ou não. Não sabemos se era 3 ou 4. Não se sabe, tá? 3 foi a qualidade do presente, tá, gente? Eles deram ouro, incenso e mirra. Tá? 3 foram os presentes. Tá? Mas não sabemos o que aconteceu. Mas eles vieram adorar o Senhor, guiados pela estrela de Davi, pela estrela diferente que brilhou no céu. E meus irmãos, quando vimos a luz de Cristo brilhar nos céus de nossa existência, a luz do príncipe da paz, que esta estrela impacta vários que estão vivendo este final de ano, que sabe sem paz, sem esperança, um ano de dificuldade, um ano de perda, um ano de felicidade. Eis Natal, uma estrela a brilhar. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E a luz de Cristo está para brilhar em nossas vidas. Toda parte festiva do Natal tem sua significância. Mas se o Natal não representar para nós o nascimento de Jesus Cristo, essa estrela que brilhou e é conduzido pela estrela, guiados pela estrela, aqueles magos saíram lá do Oriente Médio e vieram em direção a Jerusalém para adorar o Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse mesmo Cristo que nós adoramos, esse mesmo Cristo que pelo seu Espírito serve nessa noite, esse mesmo Cristo que podemos adorá-lo em Espírito e verdade. E lá vieram aqueles magos. Chegaram em Belém. Quem não estava ligado não compreendeu o mistério de Deus. O rei não compreendeu, chamou os escribas e sacerdotes
porque os magos, lá de longe, viram essa estrela. Essa estrela brilha em todo mundo ao de mundo. Mas agora descobriu-se que Jesus nascera em Belém. E agora de Jerusalém a Belém são poucos quilômetros, talvez daqui em Santa América, ou daqui em Vila Novo, ou mais uma cadeia de outro planeta que eles saíram em direção a Belém. A estrela que brilhou longe, a estrela que brilhou aos povos de longe, agora brilha aos povos de perto, porque saindo da presença do rei, diz o versículo de número 9, eles que viram a estrela novamente. Oh, aleluia! E eles continuaram sendo guiados por essa mesma estrela, e essa estrela os guiou até a maior das estrelas, a estrela da manhã, o sol da justiça, porque chegando aonde Jesus estava, essa estrela repousou em cima de Jesus. Louvado seja Jesus. E eles chegaram e encontraram aquela criança que, segundo Apocalipse, diz que eu sou a estrela da manhã. A estrela dos céus agora parou em cima da estrela da manhã. E ali houve uma adoração perfeita, tal qual a igreja do Senhor o adora neste momento. Ali aqueles homens dobraram os joelhos e adoraram o Senhor, e abrindo seus tesouros, deram ouro, incenso e mirra ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E agora, depois daquela adoração maravilhosa, depois daquele momento íntimo com Jesus, depois daquele momento que puderam tocar na manjedoura, quem sabe tocar naquela criança, louvando seja o nome do Senhor, quem sabe acariciar aquela criança, e aquela criança cresceu, morreu por nós, subiu ao céu, mas voltou através do Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nesta noite, e Ele está dizendo: toca em mim, toca no Senhor Jesus. Vai essa aquela mulher cheia de fé, que tinha aquele problema hemorrágico que durava 12 anos, e Jesus passando naquele local, ela falou: se eu tocar apenas na hora do vestido, eu resolverei os meus problemas. E o Senhor Jesus, quando viu aquele toque de fé, sentiu que ele saía da virtude. E ele falou: alguém me tocou, não me esbarrou, alguém me tocou. Esse Jesus era o meio da manjedoura, agora é grande. Esse Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação do século. E aí, eles adoraram. Terminando a adoração, agora eles são servos de Deus, prontos para serem enviados por Deus. E diz o versículo de número 12: sendo por divina advertência, agora Deus já está um pacto com aqueles homens. Preveria que sonho, porque Herodes queria matar Jesus. Eles seguiram o caminho deles, criado pela orientação divina. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mesma criança que cresceu, se tornou nosso Salvador, ele disse certa vez: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá na verdadeira luz. Esse é o Jesus que nos conduz. Em um mundo, como vemos na historinha da estrelinha verde, em um mundo cheio de problemas, em um mundo cheio de dificuldades, em um mundo cheio de desafios, não perca a esperança.
vez, mas na estrela da manhã, que é Jesus que é do mundo. Se agarre com Ele e siga a iluminação que Ele te dá, porque Ele é o único ser que nos prova. E Ele diz: eu sou a luz do mundo, a estrela da manhã. E é esse Jesus que teve uma das estrelas anunciando o seu nascimento do céu. Guiou os magos até Belém. Esse mesmo Jesus, que também, por divina revelação, guiou os magos em seu caminho. Este Jesus, deixe a luz dele brilhar em seu coração. Porque Senhor me abençoe. Do Senhor nos guarde. O Senhor nos fará resplandecer seu maravilhoso olhar sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o olhar do Senhor Jesus sobre nós levante o nosso olhar e nos conceda a sua divina paz. Hoje e pelos séculos e séculos. Amém, irmão? Amém. Tem coisa boa.